E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa aula da semana, aula número 9, tá? Agora com interpretação textual, falando da intertextualidade. E o que é a intertextualidade? É a relação que existe entre textos. Uma das habilidades do Enem é justamente você ser capaz de comparar textos, não é? Observando os pontos de vista, observando as referências. É por isso que a gente vai falar de intertextualidade, tá? Essa habilidade é a habilidade número 22, está aí na sua tela. Relacionar em diferentes textos opiniões, temas, assuntos e recursos linguísticos, ou seja, comparar, confrontar esses textos aí, tá certo, gente? A intertextualidade é justamente a ligação entre esses textos, uma espécie de conexão entre eles, tá? Isso sempre existiu e isso é muito comum, isso é comum no teatro, isso é comum no cinema, nos jornais, nos telejornais, nos filmes, nos livros, nos poemas, em tudo quanto é canto, um texto está sempre fazendo referência a outro e é preciso você ter a capacidade de perceber isso, tá? Olha só. É importante também perceber que a intertextualidade é um importante elemento de coerência e muitas vezes até de coesão textual, tá? Então, é preciso que um determinado conhecimento exista para que você perceba essa intertextualidade. Eu vou mostrar para você um trechinho de uma reportagem do Jornal Nacional, agora de 2020, para você entender a situação da intertextualidade. Acompanha comigo. O secretário de Cultura, Roberto Alvim, foi demitido hoje depois de publicar um discurso com frases semelhantes às do ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. A gestão brevíssima de Alvim durou 10 semanas e rendeu muita controvérsia. Ontem à noite, Roberto Alvim anunciou numa rede social, ao lado de Bolsonaro, a criação do Prêmio para a Cultura e foi elogiado pelo presidente. Depois de décadas, agora temos sim um secretário de Cultura de verdade, Amém, que atende o interesse da maioria da população brasileira, a população conservadora e cristã. Alvim, vamos lá, Alvim. Senhor. Você é a nova, é a cultura de verdade no Brasil, tá? Coisa que não tínhamos. Tínhamos aqui essa ideia de fazer cultura para uma minoria. A gente tem que fazer a cultura para a maioria. Uma hora depois, Alvim divulgou um vídeo falando do prêmio, da valorização da arte brasileira e de nacionalismo. A imagem, semelhante à do gabinete do ministro nazista Joseph Goebbels, com tudo milimetricamente pensado. Foto presidencial no alto, bandeira do Brasil à direita, um crucifixo à esquerda, a Cruz de Lorena, um símbolo medieval da resistência relacionada à fé cristã, que já foi usado por missionários. A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada. Texto semelhante ao do principal ministro de Hitler, que ajudou a propagar o nazismo. Joseph Goebbels disse: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos e igualmente imperativa e vinculante, ou então não será nada. O discurso de Alvim foi todo feito ao som da ópera Lohengrin, de Richard Wagner, que retrata a disputa entre cristianismo e paganismo. Bom, não precisa comentar, não é? Você viu aí a referência de um texto a outro, é o que nós chamamos de intertextualidade. Continue acompanhando aqui na tela, a gente tem agora a capa da revista Veja, não é? Até a isso voltamos porque depois de 26 anos de queda ininterrupta, a mortalidade infantil tornou a crescer e um quadro de Portinari, não é, que todo mundo conhece, veja que a revista utiliza o quadro colocando no contexto dos dias atuais. Ora, a gente pode perceber nesse quadro aí que os emigrantes da região nordeste do Brasil, não é, abandonaram suas terras em busca de melhores condições de vida. No quadro, a gente tem uma família constituída de 6 pessoas, não é, pais e irmãos, que seguram uma criança morta nos braços. Eles choram
E observe que as lágrimas parecem pedrinhas, não é, de tão grandes, tá certo? Observe ainda que as mãos do pai que seguram a criança representam o ponto principal da obra, né? Ao olhar para ela, a primeira coisa que você vê é justamente a criança morta. Isso porque as mãos são exageradamente grandes e desproporcionais, né? Já o restante do corpo é normal. Ora, pelo predomínio também dos tons de terra que marcam a parte inferior da tela, pelas lágrimas da menina, principalmente pelo aspecto tenebroso, né, das figuras humanas, que tem que oscilam aí entre um tom cadavérico e fantasmagórico, né? É um quadro comovente de luta entre a vida e a morte, e o quadro foi utilizado aí na capa da revista Veja, tá? Observe também o cartaz do filme Ajuste de Contas, né, estrelado pelo Sylvester Stallone e pelo Robert De Niro. Aliás, esse filme já é uma espécie de intertextualidade, porque é uma comédia estrelada pelo Stallone e pelo De Niro, e eles fazem gozações com dois de seus grandes personagens no cinema, né? O De Niro estrelou o clássico Touro Indomável, Stallone é o eterno Rocky Balboa, dois pugilistas, portanto, e nesse filme eles fazem gozações com toda a história que construíram nos outros filmes. Então, ter assistido aos filmes do Rocky e ao filme Touro Indomável ajuda a entender as piadas aí do filme Ajuste de Contas. E veja a capa da revista Isto É, né, noticiando o primeiro encontro do então juiz Sérgio Moro com o ex-presidente Lula. O primeiro embate deles, a revista faz uma capa que lembra muito o cartaz do filme Ajuste de Contas, não é isso? A gente tem também aí mais um quadro famoso do nosso modernismo, que é reproduzido pela capa da revista Veja, tá? Ora, existem alguns tipos de intertextualidade para a gente entender. Olha só, a gente tem, por exemplo, a citação, né, que quando há uma referência direta. Normalmente nós empregamos aspas quando essa citação é literal, quando é ao pé da letra, tá certo? Nós temos a epígrafe, que é uma citação que ocorre no início do texto, a paráfrase, que é quando há o mesmo tema entre os textos, tá certo? Existe a manutenção, muitas vezes, do conteúdo, mas muda a forma. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver aí a Canção do Exílio, né? Um texto que sofre muita referência de intertextualidade. Nós temos a paródia, que é quando existe manutenção de parte do conteúdo, mas com um sentido, às vezes, subvertido, né? A gente muitas vezes tem a paródia como um tom de gozação, então é um tipo de intertextualidade, tá? Veja a intertextualidade aí também nessa primeira página do Jornal do Comércio, né? No meio do caminho tem a polêmica, não tem como não lembrar, né, do famoso poema No Meio do Caminho de Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Então veja que o Jornal do Comércio faz uma referência aí, inclusive com a mesma estrutura sintática, não é isso? Nós temos agora aí um quadro do pintor realista francês Gustave Courbet. O nome do quadro é O Desesperado, né? O autorretrato do Gustave Courbet, lá do século XIX. E olha aí essa capa da revista Veja também, né? O Susto Brasil. E aí a revista, de forma muito criativa, reproduz em estúdio com um ator a imagem do famoso quadro de Courbet, tá? Mais um exemplo tirado de revistas, né, e de filmes. Nós temos de um lado o quadro, ou melhor, o cartaz do filme Capitão América, Guerra Civil, tá? E do outro lado, não é, uma capa também da revista Isto É, trazendo aí o embate do impeachment, né, o embate entre Dilma e Temer. Observem a semelhança que existe entre essas duas imagens, de um lado ali a estrela do Capitão América, do outro ao centro o mapa do Brasil, não é? O uso das cores, o azul e o vermelho. Então uma capa que remete ao cartaz de Civil War ou de Guerra Civil, tá? Bom, agora a gente tem o famoso quadro Guernica, do Pablo Picasso, um dos quadros mais famosos do pintor espanhol. E a gente tem aí todos aqueles elementos, né? O soldado caído, a mãe com uma criança nos braços, o touro fazendo referência à Espanha, o cavalo em debandada aqui no meio, uma personagem correndo desesperada, outra com os braços erguidos, uma personagem aqui colocando uma lamparina ali por fora da janela. Então nós temos todos esses personagens e observe como eles foram recriados em 4 capas da revista Veja, falando do ano de 2016, não é?
um ano difícil para o país, e vejam que juntando essas 4 capas a gente tem aí uma referência, sem dúvida alguma. É possível reconhecer aqui algumas figuras, né? A gente vê o Lula aqui, a gente vê o Fidel Castro nesse canto, o Michael Phelps, né, que brilhou no ano. Vejam a semelhança entre essa imagem e a do quadro original. Então a gente tem aí uma releitura de Guernica, né, que é um quadro que expressa a Guerra Civil Espanhola, tá? Um quadro de muita confusão, de muito corre-corre, e o ano de 2016 também foi um ano difícil. A revista reproduziu, juntando 4 capas aí, esse quadro famoso do Pablo Picasso, tá certo? Mais um aí, a gente tem a famosa obra O Grito, né? E do outro lado a paródia com os Simpsons, tá? Também com o Coringa e o Batman, e ainda aí a figura, o assassino da série Pânico é inspirado naquela figura do quadro O Grito, não é? A máscara do assassino da série Pânico. Uma curiosidade é que essa série, o título original é Scream, que é justamente Grite, e, claro, a referência ao famoso quadro, ok? Veja também que as publicidades recorrem à intertextualidade, nessa que a gente vê na tela agora, uma propaganda do papel Report, não é? E veja só não dá brilho em panela, ou seja, tem 1000 utilidades. O que é que tem a ver dar brilho em panela? Não é uma referência, claro, a um dos slogans mais longevos da publicidade brasileira, que é o do Bombril, não é? Durante muito tempo a gente via as propagandas do Bombril dizendo que Bombril tinha 1001 utilidades. E a principal utilidade do Bombril é dar brilho em panela. Então, como o papel não faz isso, ele não tem 1001 utilidades, ele tem 1000. É uma referência, claro, é uma intertextualidade, é uma ponte com outra propaganda, né? Com outro slogan, tá? A famosa canção do exílio, de Gonçalves Dias, olha um trechinho aí na tela. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores, né? Gonçalves Dias escreveu isso quando estava em Portugal. Então, quando ele diz as aves que aqui gorjeiam, o aqui é Portugal, não gorjeiam como lá, lá era o Brasil, tá certo? E esse poema do Gonçalves Dias deu margem aí para muitas referências. Aí a gente tem a canção do exílio do Casimiro de Abreu, né? Se eu tenho de morrer na flor dos anos, meu Deus, não seja já, eu quero ouvir na laranjeira à tarde cantar o sabiá, a referência aí ao sabiá. A gente tem o próprio trecho do hino nacional, que praticamente copia uma parte da canção do exílio, não é? Do que a terra mais garrida, teus isonhos, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. A letra é do Osório Duque Estrada e, claro, pega carona aí na famosa canção do exílio de Gonçalves Dias, tá certo? Então, é isso, gente. A intertextualidade é essa relação que a gente pode perceber aí nas capas de revistas, nos poemas, nas músicas, nos filmes, não é verdade? É preciso ter uma cultura ampla para muitas vezes ser capaz de perceber esse diálogo entre textos, tá bom? É isso. Grande abraço, assista as outras aulas desta semana, tá? Estamos na semana de número 9, aula número 9, então tem ainda aula de gramática, aula de literatura e aula de redação, tá bom? Grande abraço para todo mundo, tchau!